Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós temos uma fé baseada na Bíblia e isto nos é dado por Deus e é maravilhoso receber a fé como algo que não vem de nós, é algo que vem de Deus, essa capacidade para nós crermos naquilo que não vemos e esperarmos o que ainda não aconteceu, isto é, fé. Deus nos dá essa fé e pela fé nós cremos em um Deus grande, soberano, que criou o universo todo e não abandonou, não criou para ser um caos como a Bíblia diz, mas ele continua no controle, dirigindo, supervisionando tudo. Uma única área onde ele não agiu assim deterministicamente foi o coração do ser humano. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano recebeu livre-arbítrio, que por causa do pecado não é tão livre assim. Mas o livre-arbítrio é aquilo em que nós somos semelhantes a Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, capazes de decidir. E Deus estabeleceu então que vai cooperar com o homem ou aceitar a cooperação do homem para o governo da terra. Inicialmente entregou ao homem. O ser humano, ao pecar, entregou para Satanás. Hoje Satanás é o príncipe deste mundo. E o mundo está posto no maligno, nos diz a Bíblia. Mas Deus não abandonou. Deus continua sendo soberano no controle. Ora, como Deus pode ser soberano se quem manda aqui é o diabo? O diabo manda naquilo que ele pode mandar, com a permissão de Deus. E quem manda no diabo é Deus. Mas então, se Deus manda no diabo, por que o diabo faz maldade e Deus deixa? Porque é necessário para que o ser humano tenha alternativa. Se o ser humano for obrigado a só fazer o bem, então é como uma máquina. O ser humano não tem livre-arbítrio, mas como Deus deu e quer respeitar este livre-arbítrio, Deus responsabiliza o homem por suas decisões. Mas Deus se agrada quando o homem espontaneamente quer o relacionamento com Deus. E o mundo se tornou muito complexo, muitos seres humanos e muito pecado, liberdade para Satanás atuar junto ao ser humano, não em outras coisas. Satanás não pode fazer chover. Satanás não tem poder de alterar a rotação da terra. Satanás não tem poder de alterar a temperatura do sol. Todos esses atributos fazem parte da soberania de Deus. O universo inteiro atende ao comando do Senhor. A Bíblia diz que Deus sustenta o universo com o poder da sua palavra. Mas ao diabo foi dado o direito de atuar onde haja livre-arbítrio. E o único lugar onde ele pode atuar é no coração do homem, por enquanto, até que Jesus volte e vá caçar o poder de Satanás aqui sobre a humanidade. Enquanto isto, há uma guerra espiritual, Deus atuando com o bem, mas limitado à instrumentalidade humana. Você consegue entender isso? Deus podia meter a vara e mandar obrigar todo mundo a fazer o bem e acabou. Mas não haveria o livre-arbítrio dessa forma. Deus estaria ferindo o livre-arbítrio que ele mesmo deu ao ser humano. E o projeto de Deus, então, é dar tempo para essa guerra espiritual acontecer até que tudo esteja definido. E quando tudo estiver definido, alguns que estiverem do lado de Deus vão com ele para sempre. E os outros que escolheram ser do inimigo ou do outro lado e ficarem longe de Deus vão ser julgados, cada um de acordo com o que fez no juízo final, que será com muita justiça, e cada um será condenado
eternamente ao lago de fogo, a receber a pena que seus atos mereceram. Isto é a determinação de Deus. E essa época de definição está se acabando. Nós estamos no final desta era da graça e prestes a vermos o clímax desta era, quando a igreja será arrebatada. Os que são de Deus serão tirados da humanidade. O mundo vai ficar por 7 anos entregue a Satanás e o diabo vai fazer coisas terríveis aqui junto aos seres humanos que não quiseram Deus. Vai ser o que a Bíblia chama a grande tribulação para a terra, onde calamidades terríveis, catástrofes acontecerão, guerras terríveis, será uma época terrível na terra, a grande tribulação. Mas os que são do Senhor não vão passar pela grande tribulação, estarão arrebatados antes da grande tribulação acontecer. Mas os que não quiseram o Senhor, ou aqueles que se afastaram de Deus, os crentes rebeldes, vão todos ser lançados na grande tribulação para serem queimados por Satanás e, por fim, estarão sendo julgados no juízo final, ao final do milênio. Enquanto esta época que nós vivemos não acabou, nós estamos numa guerra espiritual. Deus tem todo o poder, mas limitado a nós. Procure entender isto. Deus não obriga a humanidade a fazer o bem. Deus está limitado à nossa aquiescência, à nossa concordância. Deus está nos dando a responsabilidade de fazer algo e se limitando à nossa instrumentalidade. Seria muito fácil para Deus pegar a espada, abrir o coração de cada pessoa e meter o evangelho ali e obrigar as pessoas a seguirem o evangelho. Mas Deus não faz isto. A aceitação do evangelho ainda é espontânea e Deus, nesta fase da era do Novo Testamento, a era da graça, vai continuar se limitando à nossa instrumentalidade para pregar, para orar, para testemunhar o ministério do sal da terra, para interceder pelas pessoas e pelas nações. Deus vai se limitar a nós. Deus quer a nossa participação. Do nosso ponto de vista, nós estamos inferiorizados, porque no mundo a maioria é do lado de lá. É do pecado, é de Satanás, e nós somos uma minoria, aqueles que querem a Deus. E a luta fica pesada, porque o inimigo cada vez mais consegue arregimentar os outros contra nós. E eu quero trazer aqui no Salmo 85 para você, a partir do versículo 4, uma atitude que é colocada aqui na Bíblia, que serve de orientação para nós. No meio dessa guerra toda, o que fazemos nós? Então vamos ler. Restabelece-nos, ó Deus, o Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos, Senhor, a tua salvação. Aqui está, a nossa atitude deve ser de dependência de Deus, para Ele nos fortalecer, nos livrar, nos fortalecer e, atendendo a nossa oração, aliviar a ira dele contra o mundo, contra o pecado à nossa volta. Como seres humanos, nós somos abalados, atingidos pelo mal que acontece à nossa volta. Suponhamos uma guerra estourando à nossa volta, nós vamos levar consequências daquilo, tiroteio, barulho e aquele medo todo, a fumaça tóxica. Nós vamos sofrer consequências. Mas a guerra não é nossa, nós não temos nada a ver com isso, mas nós estamos neste mundo e vamos sofrer. Em tudo que acontecer, fome, seca,
O sol vem sobre maus e bons, e a chuva também sobre maus e bons. O que acontecer no mundo nós vamos sofrer também, Deus nos avisa. Nós temos que ser solidários aos outros do nosso tempo e orar por eles, interceder a Deus por eles. Essa é a nossa atitude. O mal vem sobre o Brasil, é consequência da ira de Deus contra o pecado que se comete nessa nação. Mas Deus espera que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore, chore, se conserte, confesse seus pecados e clame para então, só então Deus sará a nossa terra. Que você entenda isto e esteja engajado neste exército de oração pelo clamor a Deus em favor da sua misericórdia. Clame, decida passar um tempo, todos os dias, clamando também a Deus pela misericórdia dele sobre a nossa nação.